Boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal da Guará desta sexta-feira. Vamos aos destaques da edição de hoje. Mais de 50 pessoas estão com os benefícios do INSS atrasados aqui no Maranhão. Na verdade, o número de servidores nunca foi ideal, tá? Ainda mais que nós tínhamos um modelo de atendimento presencial. Alerta no Centro Histórico. 14 casarões correm alto risco de desabamento. Governo federal já anunciou 2 reduções no preço do combustível neste ano, mas os consumidores ainda não sentiram os efeitos no bolso. O abandono do Estádio Castelão, que apresenta riscos aos torcedores às vésperas do início do Campeonato Maranhense de Futebol. Só que além de todos esses problemas estruturais, dentro do estádio a situação é mais preocupante. Isso porque no ano passado o Corpo de Bombeiros decidiu fazer uma vistoria aqui no local e constatou várias irregularidades. E ainda, pesquisa revela que aumentou o número de evangélicos. O combustível está caro há muito tempo, mas neste mês o governo federal já anunciou 2 reduções no preço. Mas será que essa medida pode ser percebida pelos consumidores aqui na capital? O repórter Eduardo Gomes foi conferir. O Diego utiliza a moto para se deslocar até o serviço e só numa semana precisa abastecer o veículo com pelo menos 13 litros de gasolina. E com isso, lá se vão R$ 65 só com combustível. Mesmo com a economia que as motos oferecem, tá ficando difícil encher o tanque. Tem que abaixar o preço do combustível nos postos. Na refinaria, se abaixar não adianta, né? Os consumidores até tinham uma esperança que o valor da gasolina iria diminuir. Só neste mês, a Petrobras anunciou 2 reduções. A primeira de 3% no preço do diesel e da gasolina para as refinarias. E o segundo no dia 24, quando foi informado a redução de 1,5% no preço da gasolina e em 4,1% no litro do diesel para as distribuidoras. Só que até agora, pelo menos o Diego não sentiu diferença nenhuma. Percebi nada, meu amigo. Tá a mesma coisa. Gasolina cara. Mas por que será que o consumidor não percebe essas reduções? Isso acontece porque na bomba a redução chega a poucos centavos. Os postos não compram da refinaria, certo? Nós compramos de distribuidora. Então assim, quando se fala uma conta aproximada de 1,5% que teve ontem de desconto na gasolina na refinaria, isso no preço final vai representar em 1 centavo. Então assim, a percepção é muito pouca, entendeu? A dona Ana até tenta economizar, mas com o alto valor do litro da gasolina, tá ficando cada vez mais complicado. Não tá tendo como economizar, porque R$50 não chega nem a 12 litros mais, então não tem como. A crise do atendimento no INSS atinge o Maranhão. No estado, são mais de 50 mil pessoas com os benefícios atrasados. Só para se ter uma ideia, o tempo médio de espera para um benefício ser concedido chega a 3 meses. Cerca de 16,2% da população maranhense recebe algum tipo de benefício do INSS. O pagamento total de benefícios mantidos no estado no mês de janeiro é de R$ 1.267.152.942,35. Até o dia 17 de janeiro de 2020, haviam 50.140 benefícios em atraso com mais de 45 dias. Em dezembro, foram registrados mais de 2 milhões em todo o Brasil. O déficit de servidores nas agências do INSS seria o motivo para esses atrasos. Na verdade, o número de servidores nunca foi ideal, tá? Ainda mais que nós tínhamos um modelo de atendimento presencial. Com a transformação digital, para o INSS digital, esse número a gente conseguiu até trabalhar bem melhor, conseguiu um aumento de produtividade, conseguiu equalizar o serviço dos servidores, porque nós tínhamos regiões onde a demanda era baixa e regiões onde a demanda era alta. Então, hoje, com o modelo digital, os servidores eles trabalham praticamente a mesma quantidade.
Salário maternidade acumula o maior número de requerimentos, com 15.533, seguido por assistência à pessoa com deficiência, com 14.149, aposentadoria por idade, 10.966, pensão por morte, 5.264, aposentadoria por tempo de contribuição, 3.080, benefício assistencial ao idoso, 1.122 e auxílio reclusão, com 29 requerimentos. O tempo médio de espera para um benefício ser concedido no Estado chega a 90 dias. Esse tempo de espera, ele melhorou significativamente com a transformação digital. No modelo antigo, onde você fazia o agendamento, aguardava 100, 120 dias para ser atendido na agência, e quando era atendido na agência ainda podia ter o benefício colocado em exigência, você ainda teria que esperar mais um tempo. Em relação a esse período, a gente já melhorou bastante. Hoje o tempo de espera está em aproximadamente 90 dias para benefício. Na semana passada, o governo federal anunciou que pretende contratar temporariamente cerca de 7.000 militares da reserva para reforçar o atendimento nas agências. Aumentando a capacidade de análise, nós diminuímos o tempo de espera. O período de chuvas deixa em alerta as autoridades. Um levantamento do Corpo de Bombeiros apontou que existem 14 casarões com alto risco de desabamento no Centro Histórico de São Luís. O último levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros no Centro Histórico de São Luís identificou 92 casarões em risco de desabamento, 14 com alto risco e 32 no nível moderado. 48 deles estão sob a ameaça de desabar. Geralmente são prédios públicos ou particulares abandonados, especialmente nas ruas da Palma, do Sol, Egito e São Pantaleão. Nós temos um banco de dados. Nesse banco de dados, nós temos uma distinção já feita com relação aos riscos que os casarões apresentam. E esse trabalho é importante porque nós temos um programa do governo do estado, que é o nosso centro, por meio da Secretaria de Cidades, que é exatamente olhar o centro histórico como um todo, não somente com os riscos que os casarões têm, esse acervo cultural, mas possibilitando que haja uma revitalização. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em São Luís, o último levantamento feito em julho do ano passado revelou que 90 casarões na área de tombamento federal precisam de serviços emergenciais. Para que a gente notifique esses proprietários, a gente precisa saber quem são os donos desses imóveis, até mesmo para que não seja tomada nenhuma medida por parte desses proprietários, a gente dê encaminhamento aos procedimentos administrativos e também encaminha ao Ministério Público para a abertura da ação civil pública contra esses proprietários. E neste período de fortes chuvas na capital, o perigo de desabamentos aumenta e preocupa as autoridades responsáveis pela preservação e conservação desses imóveis. Tanto o governo do estado quanto a Prefeitura de São Luís têm tomado as providências, fazendo isolamento, a fim de evitar que as pessoas acessem esses prédios e assim se exponham aos riscos. Porque a gente tem um plano de fiscalização que ele é elaborado no ano anterior. Por exemplo, o plano de fiscalização do ano de 2020 a gente elaborou em dezembro de 2019 e inseriu no sistema. Então, assim, para esse trabalho, sobretudo no período de chuvas, a gente faz bem antes, porque no período de chuva já é para que as medidas que os proprietários tenham que tomar em relação a esses imóveis já estejam tomadas, ou seja, já estejam sanadas essas obras que precisam ser feitas nesses imóveis, para que não tenha nenhum tipo de risco à edificação. Hoje foi inaugurado o prédio João Goulart, que vai servir como sede administrativa de algumas secretarias do governo do estado. As obras fazem parte do programa Nosso Centro. Mais informações com o repórter Eduardo Gomes.
A nova sede administrativa do governo do Maranhão foi inaugurada hoje. O edifício João Goulart, que após quase 3 décadas abandonado, foi totalmente reformado através do programa Nosso Centro. O local onde eu falo aqui exatamente é o 4º andar, onde fica aqui essa vista panorâmica da cidade. O local é aberto ao público e quem quiser vir um pouco admirar a cidade pode vir durante todo o horário comercial. Aqui nesse prédio vai funcionar as secretarias do governo do Maranhão e também algumas partes administrativas. Essa foi uma forma encontrada pelo governo de reduzir gastos. Nós estamos hoje inaugurando o edifício João Goulart, um patrimônio histórico do nosso estado. Estamos muito felizes porque faz parte do programa Nosso Centro e com isso temos certeza que mediante esses investimentos nós estamos contribuindo para que o conjunto do patrimônio histórico de São Luís e do nosso estado seja ainda mais valorizado, além da dimensão da modernização do funcionamento de órgãos do governo. Durante essa solenidade, várias autoridades participaram da inauguração. Entre elas, eu destaco a viúva de João Goulart, a Maria Goulart, que foi homenageada com a Medalha de Ordem dos Timbiras. Agradecer imensamente ao governador. Realmente esse momento é muito importante para a minha família, porque depois de tantos anos, essa homenagem é um momento de muita alegria. E meus parabéns e muito obrigada por todas as suas gentilezas. Muito obrigado. Só lembrando que o edifício João Goulart fica localizado aqui na região do Centro Histórico de São Luís, na Praça Dom Pedro II. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. A seguir, uma entrevista com o presidente do Simproecema, Raimundo Oliveira, que vai falar sobre a discussão salarial dos professores com o governo do estado. Até já. De volta ao Jornal da Guará e agora falamos sobre educação. Na semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciaram o novo piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira. O reajuste previsto na chamada Lei do Piso foi em 12,84% para 2020, passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24. No Maranhão, o sindicato que representa a categoria, o Simproecema, está buscando discutir a campanha salarial deste ano com o governo do estado. Sobre isso, falamos com o presidente do Simproecema, Raimundo Oliveira. Presidente, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Guará. Presidente, esse novo piso salarial que foi determinado pelo governo federal já vinha sendo esperado há algum tempo pela categoria? Nós temos anualmente uma variação desses índices. Então, como esse índice 12,84 é a diferença entre o valor aluno ano de 2019 em relação ao valor aluno ano de 2018. Tendo essa diferença, tem aí os 12,84. E nesse sentido, a gente já iniciou essa tratativa com o governo do Estado, onde já apresentamos a pauta da nossa campanha salarial e a pauta não se resume só o valor em si do piso, que é uma cobrança natural da categoria, mas também trata de todos os pontos, porque nós estamos pautados no tripé de valorização, infraestrutura das escolas e a formação desses trabalhadores em educação. Então, temos avançado, já tivemos uma primeira rodada de negociação e estamos aí já buscando outra rodada de negociação para avançar no atendimento dos pontos da pauta. Nessas rodadas de negociação, o próprio secretário tem dialogado com a categoria? Como é que tem sido esse diálogo junto ao órgão? Então, nós temos um bom diálogo com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, e nós já tivemos, nesse primeiro momento, especificamente no dia de ontem, dia 23, já aguardando uma segunda rodada para que o governo do Estado do Maranhão apresente a contraproposta da nossa pauta que já foi entregue. Então, aguardar aí nesses 2 dias aí a devolutiva do governo do Estado e logo em seguida nós já vamos apresentar a categoria.
Além da questão salarial, outras questões acabam entrando sempre nessa pauta, como a valorização profissional, a própria infraestrutura que é disponibilizada para o profissional desempenhar seu trabalho. Como é que tem sido essas questões? O que é que vocês têm pontuado em relação a isso? Principalmente no tocante à valorização, é o atendimento do índice do piso estabelecido pelo MEC. Mas tem outros pontos também que valoriza o trabalhador em educação, como a titulação, as progressões, que são as mudanças de referência, a ampliação de matrícula, a unificação de matrícula, enfim. Nesse contexto todo, nós tratamos da valorização, mas claro, sem deixar de não nos preocupar com o ambiente, o espaço físico em que o professor e o trabalhador em educação desempenham as suas funções. Então é importante que nessa campanha salarial, não só pela simbologia do nome, mas ela vai além da valorização. Ela cobra também esse espaço físico melhorado, o investimento, né, nesse espaço físico para que tanto o professor possa desempenhar a sua função, como o aluno, que é o principal objetivo aí do ensino-aprendizagem, possa ter aquele ambiente agradável e possa desenvolver aí as suas capacidades e competências. Agora, dessas reuniões com o governo do estado, é que está dependendo também o que eles têm a colocar para poder levar para as discussões nas regionais, né, levar para os profissionais aquilo que está sendo proposto e discutir isso justamente nessas assembleias, né? Perfeitamente. Nós temos a dinâmica de fazer essas rodadas de negociação, apresentar a nossa pauta, ter a devolutiva por parte do governo, a direção do sindicato se reúne e logo em seguida, e nós já temos aí previsões de iniciar as assembleias regionais onde nós temos os nossos núcleos e as nossas coordenações regionais, fazer as assembleias onde nós vamos levar a proposta do sindicato e que já foi discutido com a categoria e ver e apresentar a contraproposta do governo para chegarmos ao entendimento e ao encaminhamento do que a categoria tem a decidir o que for apresentado. E nesse sentido nós já vamos iniciar essas assembleias aí no início do ano letivo, que já começa agora dia 3 de fevereiro. Nesses encontros que acontecem com os professores, o que normalmente vocês ouvem? Quais são as principais colocações que os profissionais colocam no que diz respeito a essas demandas que o sindicato acaba apresentando ao governo? O principal ponto é a valorização. Nós sabemos, historicamente, no nosso país, os professores nunca tiveram a valorização de fato. Então, é o ponto que a gente quer preservar, porque existem as leis, tanto a lei do piso quanto a lei do Fundeb, que assegura esses direitos a esses trabalhadores. Então, esse anseio da categoria, essa necessidade de a gente estar defendendo essa valorização, ela é um ponto inerente, um ponto permanente de cobrança aos gestores públicos. Mas também sem esquecer a necessidade do problema de saúde, de segurança nas escolas, que sempre nós ouvimos os relatos dos colegas. Então, é preciso a gente criar essas políticas públicas, como, por exemplo, já existe aqui em São Luís o batalhão escolar. É preciso o governo do estado ampliar para todas as regionais, principalmente as maiores cidades, e também a saúde desses trabalhadores, que são acometidos problemas de garganta, problemas respiratórios. Então, também é um ponto que a gente sempre ouve o relato dos colegas, essa necessidade de nós trabalharmos, claro, a valorização, mas sem esquecer a saúde desses trabalhadores em educação, porque não é só o professor e a professora, é aquele colega também que está lá, o ASG, o administrativo, o porteiro, a merendeira. Então, é preciso a gente olhar nesse universo do espaço da escola, todos esses trabalhadores e garantir a eles os direitos que estão estabelecidos nas legislações vigentes. Ainda há algum tipo de sobrecarga para os professores no que diz respeito ao trabalho dentro de sala de aula, muitos horários em uma determinada escola, às vezes tem que correr de uma escola para outra, e isso ainda existe atualmente?
num número bem menor, mas ainda existe. Esse é o cuidado que a gente sempre busca, por isso que a gente trabalha no sentido de fazer com que esse trabalhador que tem 2 matrículas, que está numa escola e numa outra, que ele unifique e fique numa mesma unidade para diminuir essa carga para o trabalhador que de fato é exaustiva. Mas com a lei do piso, o que a gente coloca é isso, que com o advento da lei do piso, que garante o 2/3 com a interação com o aluno e 1/3 para a hora atividade, que é o momento do descanso do professor e também o momento em que ele prepara as suas aulas. E esse é o cuidado que a gente quer assegurar, o que está estabelecido em lei. Certo. Presidente, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Guará e volte sempre quando tiver a possibilidade de falar novidades a respeito do sindicato. Muito obrigado, eu que agradeço e na certeza de que os professores logo terão as respostas que estão esperando. Certo, obrigado. No próximo bloco, o abandono do estádio Castelão, que apresenta risco aos torcedores às vésperas do início do Campeonato Maranhense de Futebol. Faleceu na noite de ontem o empresário Francisco de Assis Teixeira Lopes, mais conhecido no mundo político e por amigos como Assis Paim. Apesar de ser natural da cidade de Parambu, no Ceará, Paim tinha fortes ligações com o Maranhão, tendo sido um dos primeiros empresários do ramo automobilístico em São Luís. Também foi um dos primeiros a atuar no ramo de táxi aéreo, além de ter operado no setor de carga e descarga de navios no Porto do Itaqui. Paim foi prefeito de Guaraciaba do Norte, no estado do Ceará, entre 1997 e 2004. Nos últimos anos, Paim enfrentou problemas de saúde, tendo sido internado algumas vezes. No início de 2019, ele chegou a ser submetido a uma cirurgia. Paim estava com 72 anos de idade. O sepultamento do corpo dele será amanhã em Fortaleza, às 10 horas da manhã. Neste final de semana começa o Campeonato Maranhense de Futebol e o principal palco do nosso futebol, o Estádio Castelão, acredite se quiser, está abandonado. O descaso por parte da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado é evidente, uma situação que, inclusive, coloca em risco os torcedores. Um dos maiores complexos esportivos do Maranhão está assim, com diversos sinais de abandono. Este é o Estádio Castelão, construído em 1982. O espaço é palco de grandes competições, uma área com capacidade de receber mais de 40 mil pessoas. Só que problemas estruturais podem trazer sérios riscos para quem frequenta o local. A falta de manutenção é vista em diversos pontos: estruturas enferrujadas, vidros quebrados, paredes pinchadas e buraco na via. Além disso, o mato cresce em diversos locais, na escada, canteiros e até nas calçadas. Um descaso que vem atrapalhando quem usa o Castelão para praticar exercícios. Tem muito matinho assim, né? Atrapalha um pouco, entendeu? Porque são muitas pessoas que fazem caminhada aqui, entendeu? E é um ponto, tipo assim, é um ouro, né? É um tesouro isso aqui, para nós mesmos, né? Servimos para nós mesmos e eu tô achando um pouco assim, bagunçado assim, né? Por causa do mato. Só que além de todos esses problemas estruturais, dentro do estádio a situação é mais preocupante. Isso porque no ano passado o Corpo de Bombeiros decidiu fazer uma vistoria aqui no local e constatou várias irregularidades. O órgão então decidiu conceder uma liberação temporária, um prazo para que tudo fosse regularizado. Só que esse laudo provisório vence em março deste ano e até agora não foi renovado. Foi solicitado do gestor uma adequação na quantidade de extintores, uma adequação também no sistema de iluminação de emergência e orientação de saída para os usuários daquele estádio. Quem visita diariamente o local percebe esses riscos, com a falta de iluminação durante a noite, que acaba deixando muita gente segura. Uma iluminação melhor, tem mais segurança aqui. A noite aqui é complicado de fazer caminhada, não tem segurança, é escuro, como é que é? Mais ou menos. Segurança não tem, não, mas até a claridade é mais ou menos.
O estádio precisa ter 4 laudos de diferentes entidades: o de segurança, que é emitido pela Polícia Militar, o de engenharia pelo CREA, de prevenção e combate a incêndio e pânico pelos bombeiros e condições sanitárias e de higiene pela Vigilância Sanitária. O seu Gonçalo sente falta de banheiros públicos e bebedouros no Castelão. O sanitário tem que ter, né? Uma fonte, um bebedouro também. Pois é, né? Porque aqui é muito famoso, né? Não, em termos de ginástica, de caminhada. Esse material de ginástica também, bem próximo. Como o tempo ali, né? Devia ter o mais próximo aqui. As competições esportivas já começam no fim de semana, mesmo sem os laudos permanentes. O Corpo de Bombeiros deve realizar uma nova vistoria nos próximos meses. Até que o prazo não se esgote, o Corpo de Bombeiros, até que, já que não aconteça nenhum acidente, o Corpo de Bombeiros ele aguarda o interesse do gestor para que se direcione até o Corpo de Bombeiros e seja motivada a vistoria. Em nota, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer informou que possui todos os laudos atestando o pleno funcionamento do Estádio Castelão, emitidos pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. A CEDEL informou ainda que está realizando os serviços de pintura na fachada e manutenção da área no entorno do Castelão, para a troca de possíveis equipamentos depredados por ações de vândalos. Porém, a Secretaria não respondeu a outros problemas apresentados, como a estrutura enferrujada, vidros quebrados, parte da praça esportiva abandonada, falta de manutenção da grama em todo o complexo e sem falar no ginásio Castelinho, que até hoje segue interditado depois que o teto desabou em março do ano passado. Já foi alvo de outras reportagens aqui na TV Guará. Em relação ao policiamento, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a SSP, informa que a região do Complexo Esportivo Castelão é diariamente alvo de patrulhamento realizado por equipes do 9º Batalhão e que as vias de acesso ao complexo são monitoradas por câmeras do Circuito de Segurança do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. Logo depois do intervalo, pesquisa revela que aumentou o número de evangélicos. Antes, fique com a Tábua de Marés para amanhã. Para este sábado, a Tábua de Marés deve se apresentar com a baixa-mar às 2h12 da madrugada, com 0,6 metros. Às 8h11, acontece a Praia-Mar, marcando 5,3 metros. À tarde, acontece nova baixa-mar, às 2h23, com 0,8 metros. E, por fim, a última Praia-Mar, às 20h22, com 5,6 metros. A maioria dos brasileiros ainda tem por opção seguir a Igreja Católica, mas esses números diminuíram bastante nos últimos 10 anos. O segmento evangélico cresce no país inteiro. Para especialistas, esse é um processo de abertura que a cada dia permite que as pessoas tenham mais liberdade na hora de seguir algum tipo de crença. Logo na entrada, os evangélicos e visitantes são recebidos pelos membros da igreja e se deparam com um importante aviso. Por aqui, pessoas perfeitas não podem entrar. É uma forma encontrada por esta igreja protestante em dizer que todos nós temos alguma falha e que na casa de Deus todos são bem-vindos. O crescimento do público evangélico foi constatado numa pesquisa divulgada pela Datafolha. Há 10 anos, os católicos representavam 64% da população e os evangélicos 22%. Hoje, 50% dos brasileiros são católicos e 31% evangélicos. Os dados apontam ainda que os espíritas representam 3%, religiões afro-brasileiras 2%, outras religiões 2%, ateus 1% e judeus 0,3%. Segundo este especialista, esses índices demonstram o processo de mudança que a sociedade vive e que cada pessoa escolhe a religião que mais se identifica. Está ligado a uma série de questões, né? Princípios éticos, elementos tradicionais, né?
aqueles indivíduos que recebem uma formação católica ou protestante desde muito cedo em casa e são elementos que acabam corroborando para a formatação de uma identidade ou uma identificação com essa ou aquela denominação religiosa. Este pastor acredita que o aumento de evangélicos está relacionado à facilidade que muitas pessoas encontram em entender a Bíblia nas igrejas protestantes. Ultimamente as pessoas têm se dado muito à leitura, elas têm se aplicado muito a aprender e a ler. E é muito desafiador você ler alguma coisa e não entender. E a Bíblia, cá entre nós, é desafiadora de ser entendida, né? Nem todo mundo que lê consegue entender. E eu percebo que as pessoas acabam se encontrando em uma igreja evangélica pela facilidade que elas têm, acessibilidade em compreender o que está escrito na Bíblia. A pesquisa apontou ainda que houve um aumento no número de pessoas que se declaram sem religião. Antes o índice era 8% e hoje 10% dos brasileiros afirmam que não tem nenhuma religião. Talvez a principal delas é o acentuamento do individualismo, né, no mundo contemporâneo, né? Então a necessidade pela busca, né, de um trabalho, né, o próprio estilo de vida, né, e são reflexos de um processo de secularização muito mais acentuado na Europa do que aqui, mas que de uma maneira ou de outra produz seus efeitos também em outras dinâmicas sociais como a nossa, né? Apesar das mudanças no número de evangélicos e católicos, tanto o padre como o pastor afirmam que o importante é receber bem quem está em busca da palavra de Deus. Portas fechadas para absolutamente ninguém, aqui todos são bem-vindos. Nós temos uma ótima relação com os nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos católicos romanos, nossos irmãos católicos apostólicos cristãos de um modo geral. Assim como Jesus veio nos transmitir o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ser missionário para nós significa vivenciar isso no nosso dia a dia. O Jornal da Guará fica por aqui. Um ótimo final de semana para você.